juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Conflitos humanos e obsessões coletivas. Indiscutivelmente, a sociedade terrestre vive um dos períodos mais graves de toda a sua história. Jamais se apresentaram de maneira tão volumosa como na atualidade os conflitos humanos e as obsessões coletivas. A grandeza do conhecimento, nas suas mais diversificadas expressões, não tem conseguido obstar os desatinos humanos defluentes dos tormentos que tomam conta da criatura que marcha sem rumo nestes dias tumultuosos. A soberba decorrente da cultura e da tecnologia, da ciência e das artes, dos pensamentos filosóficos, da civilização e do seu elevado grau de conforto, das extraordinárias comunicações virtuais e de toda a gama de benefícios advindos dessas incomparáveis conquistas, sofre a agressão da própria insensatez, por negar a existência de Deus e as excelências do Espírito que se é. À medida que se ganha em informações técnicas e culturais, mas não em sabedoria, porquanto estão à margem os valores ético-morais que estruturam o equilíbrio emocional e respondem pela felicidade, mas a presunção parece afastar o ser humano da sua causalidade. Chega-se mesmo ao atrevimento de afirmar-se que os países ricos, superdesenvolvidos, são todos ateus e em período muito próximo, sem que se tenham em conta muitos fatores que podem reverter-lhes a situação. Além das crises financeiras que periodicamente abalam as estruturas das grandes e poderosas nações terrenas, outras, inesperadas e menos consideradas, abatem a presunção humana, ferindo a autoestima dos mais atrevidos em convites impostergáveis à meditação, como decorrência dos desastres de toda ordem, sejam sísmicos, sociais, nucleares, nas suas fortalezas de energia, que tanto bem proporcionam, no entanto, sob riscos incalculáveis, a que dão lugar. A sucessão de tsunamis no século atual, as suas consequências imprevisíveis, têm arrastado as multidões ao desespero e à insegurança, por mais cuidadosos planos de preservação do patrimônio e da vida, nos lugares erguidos sobre as grandes fossas de falhas terrestres e, da mesma forma, os corredores de tornados, de furacões, de todos os desastres naturais que anualmente ferem a grande nação americana do Norte, a Ásia, bem como as ameaças constantes das erupções vulcânicas, as chuvas e deslizamentos fatais, as secas que assolam grande parte da África e dos países mais pobres do mundo. O que ele está dizendo, meus amigos? Que essas tribulações, sejam elas financeiras ou geológicas, abatem o ser humano e fazem com que ele se sensibilize e lembre que Deus existe. Então, esses cataclismos sociais têm seu fundamento, têm a sua necessidade para a evolução humana, não é? E nós, será que nós precisamos desses dramas para lembrarmos de Deus? Mas vamos continuar a nossa leitura. De igual maneira, as enfermidades causadas pelo abuso e desconsideração pela vida, resultado dos vícios perversos a que se permitem os indivíduos, as contaminações decorrentes da promiscuidade sexual, social e familiar, como a tuberculose, ao lado do HIV, ceifando milhões de vidas, chamam a atenção para outras, as que decorrem dos distúrbios cardiovasculares, as degenerativas, demonstrando a fragilidade da argamassa celular em relação ao ser imortal. Por outro lado, a ameaça constante dos famigerados programas de extermínio e etnias nos países menos desenvolvidos, as preocupações com o terrorismo nos mais variados aspectos demonstram que é possível preverem-se muitos desses males, nunca, porém, a possibilidade de evitá-los. Meus amigos, aqui ele cita genocídio em países subdesenvolvidos. Nós estamos vendo genocídios em países desenvolvidos, cultos, não é verdade? Isso é muito triste. Vamos continuar.
Todos esses fenômenos alarmantes que alcançam as pessoas sem qualquer exceção, bem como a velhice e seus efeitos desastrosos, quando não se soube edificá-la nos dias da juventude, constitui perigo para a ganância e as pretensões ousadas de uma vida que fosse indestrutível, inatacável no corpo físico. Concomitantemente, a violência urbana assusta e o mundo estertora entre os dependentes de drogas químicas destrutivas e os psicopatas que se avolumam de tal forma que, se todos os leitos da terra fossem preservados apenas aos esquizofrênicos, seriam insuficientes para atendê-los. Meu Deus, que coisa, hein, meus amigos? Para onde marcha a sociedade? 6.600 anos de decantada cultura e civilização são transcorridos, mas pequeníssima é a colheita de sabedoria e paz. O mundo tem sido governado mais por militares do que por poetas, filósofos e humanistas, demonstrando a predominância da força bruta sobre a grandeza do espírito e dos seus valores éticos. As lições da história, que se repetem com regularidade através dos tempos, não têm valido muito para a edificação de uma sociedade mais feliz, menos agressiva, mais responsável, especialmente no que diz respeito ao próprio ser humano. Muitas leis são elaboradas com frequência assustadora, umas substituindo as outras antes de serem aplicadas, vivenciadas enquanto o crime, a anarquia, a desonestidade e o cinismo graçam em escala tão crescente quanto inimaginável. Qualquer indivíduo sinceramente firmado em propósitos de dignidade e bom senso perguntar-se-á: o que está acontecendo com a mulher e o homem contemporâneo? Do que lhes tem valido todas as realizações de que se vangloriam, se têm apenas uma breve duração, logo substituídas pelos desaires, pelo vazio existencial, pela depressão? A correria desenfreada ao prazer, a fuga psicológica da realidade cada vez mais empurra o indivíduo para o desequilíbrio, porquanto as mesmas sempre o aguardam adiante, por mais prolongada se faça a ignorância da sua presença, e ao surpreenderem um incauto, produzem-lhe grande impacto de aflição e de desconcerto moral. As religiões, muito preocupadas com a terra, vêm-se esquecendo do objetivo essencial, que é o de preparar o ser humano para a sua imortalidade e para as consequências dos seus atos durante a caminhada carnal. Algumas delas, hipnotizando as massas, prometem os recursos terrenos mediante pesado ônus que são utilizados pelos atuais vendilhões do templo, criando injustificável fanatismo em torno da fé que preconizam em total desrespeito aos ensinamentos de Jesus e à sua vida extraordinária. Faço eu aqui, meus amigos, uma observação. Qual foi o único momento em que Jesus, entre aspas, perdeu a paciência, ou ao menos demonstrou impaciência? Foi contra os vendilhões do templo. Todo aquele templo em que houver dinheiro circulante, ali não está Jesus, porque Jesus não aprova que se comercie com a fé. Jesus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. E todo aquele que quer conduzir um rebanho pode ter o seu trabalho digno para se sustentar e, a par, poder conduzir quem quer que seja. Não é verdade? Pensem bem. Os templos onde estiver sendo requisitado bens materiais deve ser visto com cautela. Mas vamos continuar. O materialismo, caminhando ao lado dessas doutrinas mundanas que se interessam pelos bens e pelo conforto momentâneo, sempre recebe nos braços os decepcionados e os esmaga com as altas cargas de cinismo e descrédito, retirando-lhes as bengalas psicológicas de apoio em que se sustentavam. Esses são os dias de graves convulsões de toda a natureza. Na terra, por onde transitam as criaturas cultas, atormentadas, confortadas, inquietas, divertidas e solitárias, presunçosas e infantis. Os valores a que dão significado e conferem legitimidade têm sido insuficientes para fazê-las harmoniosas e torná-las
felizes? Meus amigos, vamos ver em que categoria nós nos encontramos. Vamos reler o capítulo e ver onde é que nós podemos acertar mais. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo.